Então, por exemplo, a ONU, ela tem uma estatística agora, recente, de 2019, está falando de 2 anos atrás, que 45% da população é desnutrida. Então, assim, não é pouca coisa. Metade da população está desnutrida. Eles vivem com alguma coisa em torno de 300 e 500 gramas de comida por dia. É isso que o norte-coreano tem para comer. Aquelas pessoas que têm acesso à comida. Tem muitas pessoas que não têm. Esse ano agora, por conta da pandemia e por conta de algumas chuvas e teve algumas enchentes e tal, eles tiveram problema com safra e pessoas informantes que estão lá dentro trazem, né, esses dados para fora, dizem que eles estão numa situação muito, muito, muito complicada. Dizem, enfim, a notícia, né, oficial é que não chegou, que não tiveram a pandemia lá, que não teve. Essa informação extracurricular aí, o que nos diz? Então, eles testaram cerca de 3.500 pessoas no país inteiro. E dessas pessoas... Qual a população total? 25 milhões. Uhum. Tá bom. Então eles testaram 3.500 pessoas mais ou menos. E desses testes, segundo o Estado, 0 casos. Porém, existem esses informantes, eles trazem informações de que houveram muitas pessoas que foram isoladas e que eles têm números diferentes de pessoas que entraram para o isolamento e de pessoas que saíram. Então, eles não sabem dizer necessariamente se as pessoas voltaram, se elas acabaram morrendo, o que elas tinham. E não tem internet, não tem como conferir. Você não tem informação. Ou foram eliminadas. Você está com vírus... Eu não sei se chega a tanto, mas eu diria que é muito pouco provável que não houvesse alguma pessoa contaminada. Sim. Por quê? Eles fecharam a fronteira no começo, entre janeiro e fevereiro, se não me engano, do ano passado. 80% do negócio deles é com a China. 85% dos negócios deles são com a China. Mais de 80% dos turistas deles são chineses. E a pandemia começou na China. Sim. Então, assim, era muito pouco provável que com essa fronteira aberta, entrando chinês, esses donju, eles fazem negócios, eles vivem na China mais do que na Coreia do Norte. Então, assim, é muito pouco provável que o vírus não tenha entrado lá. Sim. Então, o mais provável mesmo é que eles tenham abafado essas informações. Claro. A Cruz Vermelha, a OMS, eles têm grupos que trabalham lá, que são grupos de ajuda humanitária. Então, a Coreia do Norte, ela recebe ajuda humanitária até hoje. Impossível, o país é tão maravilhoso, eles não precisam. Pois é. E esses grupos de ajuda humanitária é muito interessante, porque eles nunca fazem nenhum tipo de discurso político contra o país. Por quê? Porque isso você fala, eles estão lá, eles estão vivendo, eles estão vendo, como que eles não vão falar isso pro resto do mundo? Eles não falam, e eles inclusive até falam que o país está ajudando, que o país está fazendo a parte deles e tal. Mas quando você vai conversar com alguém que já fez parte disso, e eu já vi entrevista de gente que já fez, você fala que isso faz parte de uma estratégia, porque se eles falarem mal do governo, o governo põe eles para fora. Eles não podem ajudar mais. E aí pessoas vão morrer. Uhum. Sim. Então eles preferem, digamos assim, passar um pano, não entrar nessa seara, e estão lá para ajudar e para salvar vidas. Uhum. Então, assim, eles... Tanto é que agora, por conta da pandemia, se eu não me engano, dos 16 grupos, acho que são 16 grupos de ajuda humanitária que tem lá, acho que, se eu não me engano, só ficaram 2. Eles saíram, porque eles não estavam conseguindo trabalhar por conta da restrição que tinha, porque eles queriam ajudar, mas estava muito restrito, eles tiveram que ficar meses isolados como se fosse num QG em Pyongyang, sem poder sair, sem poder fazer nada. Então a gente vai embora, a gente não pode fazer nada. Sim. Então, o país restringe muito, muito, muito o acesso de jornalista. Então, por exemplo, uma das coisas que eu assinei lá no termo foi que eu não era jornalista e que eu não ia fazer nenhum tipo de trabalho jornalístico em relação a isso. E na época eu falei pro cara, falei, olha, eu tenho um blog, eu escrevo no meu blog. Falei, se é um blog pessoal, tudo bem. Então, assim, sinceramente, eu não sei dizer se as entrevistas que eu dei depois, porque logo que eu voltei, eu já dei uma entrevista logo em seguida para a Madeleine Lax. E foi muito legal, tal. E eu falei, na época ela estava... Não, ela ainda está, né? Na Gazeta do Povo, tal. Ah, é? E aí eu dei essa entrevista para ela, tal. E foi muito legal. Daí eu até fiquei na dúvida. Falei, poxa, posso ou não posso fazer isso, né? E vieram outras depois, tudo. E até hoje eu não tive nenhum problema. Eu, pelo menos, não. Eu não sei se para ela isso teve algum problema, porque aqui... eu já fiquei meio conhecido por algumas pessoas que naturalmente são defensoras da Coreia do Norte.
E então eu não sei até que ponto isso pode ter, mas a verdade Se você voltasse para lá, né? é que para essas pessoas eu faço um discurso contra o país. Como se eu estivesse fazendo uma propaganda contra a Coreia do Norte. Mas muito pelo contrário, eu tento trazer uma visão um pouco mais neutra, tanto é que muitas coisas que são clichês que eu poderia estar aqui falando é isso mesmo, eu falando não é bem assim, né? São exageros, tal, porque também existe exagero na nossa mídia, tem gente que lucra com principalmente os tabloides meio vagabundo que gostam de fazer notícia sensacionalista e lucra com isso. E eu acho que não é o legal, mas as notícias que eu acompanho, por exemplo, eu acompanho de gente que eu considero séria, que traz uma informação e fala, isso é verdade, isso é mentira, isso é assim, isso não é assim. Eu não vou dizer neutro, mas é sério, né? Sim. E para mim, acho que o principal é você respeitar o norte-coreano. Então, quando a gente faz muita piada em cima disso, faz muita chacota, ou faz muita essas notícias, né, exageradas e tal, você está depondo contra o norte-coreano. E é ele quem está sofrendo tudo isso. É o povo que sofre, né? É o povo que sofre. E é um povo extremamente querido, um povo muito legal. Eu sou contra o governo. Sim. Mas a gente tem que saber fazer essa distinção. Né? Aqui em off eu perguntei pra você, falei, nossa, existe felicidade na Coreia do Norte? Você falou que sim, então, eu me diverti pra caramba. Eu me diverti muito lá, mas eu costumo dizer o seguinte, que quem nunca viu o mar se contenta com o riacho. Então, cara, ele viu um riozinho, ele fala, que coisa maravilhosa, porque ele nunca viu nada diferente daquilo. Se aquilo for o máximo que ele viu na vida dele... sempre vai ser legal. Sempre vai ser legal. E não tem como não dizer que essa pessoa não é feliz. Né? Então, assim, eu nasci no Capão Redondo. Na minha infância, eu brincava de descer a rua... os moleques tinham carrinho de mão, não tinha dinheiro nem para ter carrinho de mão. Eu arrancava a fórmica de móvel que o pessoal jogava, arrancava a fórmica, que é aquele escorrega que é o diabo, e sentava na fórmica e descia a rua escorregando em fórmica. Eu me divertia pra caramba. Era muito divertido. Com o simples era então, mais divertido. Eu me divertia muito. Então, assim, dá pra dizer que eu não era feliz? Não, eu era feliz. Então, assim, a gente vai encontrar alguma forma de felicidade com aquilo que tá em volta da gente, com aquilo que a gente tem. A gente vai encontrar. Mas, assim, é justo alguém te blindar e alguém te privar de você ter mais daquilo, de você fingir que a tua existência é nula, porque não pode passar a imagem lá pra fora que o país não funciona. Então, assim, a gente ignora que existam pobres, a gente esconde os pedintes. Se você... Não, você não viu. Não era. Não existe. Porque você quer ser médico? Não, você não vai ser médico. Porque admitir que essas pessoas existam é ruim pro país. Pro país. Né? Então, é o que eu costumo dizer. Assim, a gente tem os Estados Unidos como o símbolo do capitalismo no planeta. Né? A gente tem, obviamente, milhões de falhas no capitalismo, eu sei que tem. Mas até hoje não criaram nada melhor. Pode ser que o capitalismo não funcione para um monte de coisa. Mas ainda não inventaram uma outra coisa que funcione mais, que ele fale menos, né? Então, assim, o que a gente conhece hoje como extremo do capitalismo e o que a gente conhece hoje como extremo do comunismo não tem comparação. Sim. Né? Então, é isso que eu falo, assim, não é... Eu não sou adoradora do capitalismo, não, pelo contrário, sou zero, enfim. Mas eu vejo essa diferença. Assim, aonde você tem mais liberdade de ser, de existir, sabe? Então... É o que você falou, vai ser difícil você sair da favela e virar um empreendedor? Sim. Vai. Mas ninguém vai te proibir. Você vai ralar pra caralho, você vai se fuder, você vai não sei o quê, mas ninguém vai falar não pode. E lá vão te falar não pode. É isso que me dói. Isso é enlouquecedor. Assim. Tira seu livre-arbítrio. Quando a gente conversava, por exemplo, com a Guia, ela se formou em jornalismo, em turismo. Tinha um inglês, assim, impecável, perfeito, né? Meu inglês é bem meia boca, assim, é o suficiente para conversar e para viajar e tal. Mas ela tinha um inglês, assim, excelente. Uma pessoa, assim, culta, com o que ela tem de informação, que ela tem de acesso. Mas você vê que é uma pessoa inteligente, culta e tal. E o sonho dela era viajar para Nova Zelândia. Ela Caramba, não vai. E a minha esposa tinha viajado para Nova Zelândia. E aí a gente começou a conversar e, assim, foi um dos lugares que a minha esposa, assim, mais adorou.
Ela achou lindo lá. Eu não fui, mas ela foi. A gente acabou de se conhecer e ela tá com viagem marcada dela foi com umas amigas. E ela compartilhou a experiência com. Aí, então, ela ficou até um pouco constrangida. Porque a gente fica um pouco constrangido quando você, tipo, tem algo que você vê que a pessoa quer ter que ela nunca vai poder ter. É um pouco constrangedor. E não é porque ela não pode pagar, não é porque ela não tem capacidade. É que não pode. Ela não pode.